Bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia, que é a nossa temporada 9 dedicada à segurança rodoviária. E estou aqui com o meu convidado de hoje, Fernando Feijão, que é o Presidente da Federação Portuguesa de Triatlo. Muito obrigado por ter aceito aqui o convite, vai ser um gosto hoje não só falar de segurança rodoviária, mas falarmos daqui do triatlo, não é? Deste desporto que nos une e que diariamente vou praticando. Gostava que me falasse aqui um bocadinho de si, Fernando, e daqui deste desafio que é realmente presidir aqui à Federação Portuguesa de Triatlo. Portanto, deixe-me corrigi-lo, ou primeiro agradecer o convite, cumprimentar todos aqueles que nos ouvem e veem, e é a Federação de Triatlo de Portugal. Federação de Triatlo de Portugal, muito bem. Normalmente diz-se... Sim. FTP. Pronto. O triatlo é uma modalidade que eu amo, estou apaixonado por ela há mais de 35 anos, metade da minha vida já foi praticada, portanto, foi e é triatlo, desde prática, desde dirigente, desde presidente da Federação, que é a segunda vez que passo por esta função. É uma modalidade que eu acompanho desde praticamente da sua origem. Hoje já somos mais de 4.000 atletas licenciados, há muito mais gente a fazer triatlo e, até por uma questão de segurança, que é o que vamos tentar falar hoje, deviam licenciar-se, deviam estar com seguro desportivo ativo. O seguro de acidentes pessoais e da responsabilidade civil são dois seguros fundamentais para quem pratica esta modalidade da via pública. Portanto, temos vindo a crescer, como eu disse, portanto, de uma forma sustentada. Fechamos o ano passado com mais de 4.250 atletas, crescemos 400 ao longo do ano e este ano, portanto, abrimos a época de transferência de filiação dia 15 de novembro e à data 2 já temos mais de 3.000 atletas inscritos, portanto, e ainda não começaram as provas de triatlo. Apenas tivemos uma prova de duatlo de BTT em Abrantes, portanto, este último fim de semana, portanto, o que demonstra bem a vitalidade e a capacidade do crescimento da Federação. Nós estávamos a falar há bocadinho em off, não é? Que é um dos desportos, juntamente com o pádel, e depois o Fernando também falou de mais duas junções, mas realmente é um dos desportos que tem crescido mais em Portugal, principalmente aqui na nossa zona da linha. É incrível o número de atletas, cada vez mais se vê aos fins de semana e mesmo durante a semana. Ciclistas, malta a nadar, o Jamor então está completamente cheio, mas malta a nadar na praia, muita malta a correr, mas isso também sempre houve, não é? É o desporto mais democratizado. Como é que é para si também, enquanto Presidente da Federação, ver aqui este crescimento e sentir este crescimento, esta vitalidade do desporto? É com um grande orgulho, grande prazer, de facto. A realidade é essa, portanto, e a Federação Mundial também tem estado a trabalhar nesse sentido, englobando mais duas modalidades na Federação Mundial, que são o swimrun e o aerox, que no triatlo vai ter o nome de corridas de fitness. São mais duas formas de nós podermos crescer. Mas não é isso que nos move. Portanto, neste momento, a modalidade olímpica é o triatlo. E é o triatlo que nós tentamos potenciar e acompanhar e dinamizar. De facto, na faixa do Tejo é onde temos mais de 60% dos nossos praticantes. Portanto, desde Abrantes até aqui à foz do Tejo, temos vários clubes e todos eles alguns com centenas de atletas. Portanto, é de facto um orgulho, um prazer assistir a esta fase de crescimento da modalidade, que se calhar, como acabou de referir, é uma das que mais cresce em Portugal. Portanto, é bom e é mais de facto agradável crescer do que crescer. Não. Também temos de facto, e provavelmente ir-me a falar nisso, temos neste momento uma elite muito... Com uma grande visibilidade. Visibilidade e muito respeitada a nível mundial, portanto, o que também potencia o crescimento na base, não é? Claro, o facto de nós termos pessoas que tenham bons resultados lá fora está mais que provado do que influenciam os jovens a querer experimentar e a querer realmente participar. Mas eu acho que também existe muita gente, eu entrei no triatlo com 37 anos e acho que cada vez pessoas mais velhas que estão a entrar no triatlo e é fantástico ver realmente o crescimento das modalidades. E ver realmente esta vitalidade. Uma das questões que falou, e nós vamos abordar muito aqui esta parte da segurança, o facto de treinarmos em estrada aberta, neste caso, quem faz triatlo e treina em águas abertas tem também esse risco acrescido, não é? E o facto de ter um seguro é fundamental. Qual é que é realmente aqui a grande vantagem de ser federado ou estar ligado a um clube, ou
não é obrigatório estar ligado a um clube para estar federado, não é? Sim. Portanto, o atleta pode estar federado tanto a nível individual, como eu estou federado há 30 e muitos anos, como atleta individual, já estive em vários clubes, mas atualmente, dada a função que eu ocupo, devo estar individual. Mas tanto se pode inscrever com individual como clube. Sim, efetivamente, muita gente começa ou vem de outra modalidade, começa já com idade avançada. No passado, quando eu comecei, era normal, porque a modalidade era muito, muito jovem, portanto eu comecei também há 35 ou 36 anos, e nessa altura éramos meia dúzia de participantes nas provas. Mas vínhamos de outra modalidade, portanto eu faço desporto há mais de 50 anos, vinha do atletismo, Claro. Outros vinham do ciclismo, da natação, portanto, embora a maior parte nessa época vinham do atletismo, portanto entravam pelo duatlo e depois passavam para o triatlo. Atualmente, as vantagens de ser licenciado ou federado é de facto a questão do seguro, a questão de ter acesso às provas nacionais, a questão de ter algumas vantagens em parceiros da federação e depois, de facto, ter um grupo de treino também é importantíssimo. Portanto, associar-se a um clube, tem sempre um acompanhamento técnico, há clubes com acompanhamento técnico, mesmo para os grupos de idades, já não falando nas escolas de formação, mas acho que é sempre importante treinar em grupo, uma questão de segurança, ir para o mar. Portanto, eu também vou muitas vezes nadar ao mar, em águas abertas. Nunca se deve ir apenas uma pessoa, portanto, embora a nadar... Seja individual, não há conversa. Exato, não há conversa, mas devemos estar acompanhados, porque sempre o risco diminui. Pronto. E depois seguir o exemplo dos atletas de elite. Portanto, os atletas de elite podem ser um exemplo na questão da prevenção, na questão de ver como é que eles atuam, como é que eles se comportam na estrada e em todo o seu processo de treino. Hoje em dia já existe aqui na parte do treino, treino controlado, em termos de natação na parte das piscinas, não é? A parte do atletismo dá sempre para treinar em passadeira e afins, e a parte do ciclismo, hoje em dia, com a quantidade de rolos que existem e de soluções tecnológicas que existem, é muito mais fácil treinar em casa, ou até mesmo há uma série já de ginásios e afins, outros espaços próprios para treinar o ciclismo. Mas realmente não há nada que substitua a estrada, não é? O que é que a Federação tem aqui como ideia de parte do treino em estrada aberta e o que é que tem pensado para tentar diminuir aqui este número de acidentes que vão existindo, este número de causalidades, principalmente para quem faz o treino em estrada? Sim, efetivamente é um tema premente, um tema muito importante, a questão da segurança nas estradas. Cada vez há mais acidentes, porque cada vez há mais tráfego, cada vez há mais gente a praticar a modalidade. Felizmente, esta e outras modalidades que utilizam a via pública. O que se deve fazer, de facto, é cumprir as normas, porque se as pessoas todos cumprissem as normas, efetivamente diminuía-se substancialmente o acidente, embora o acidente seja aquilo que nos acontece quando menos esperamos e muitas vezes, por mais cuidado que se tenha, eles acontecem. Mas muito mais se um condutor não respeita os limites de velocidade, se o condutor vai a mandar mensagem no telemóvel quando está a conduzir, e outros aspectos de insegurança, esquecendo-se a vulnerabilidade de quem é mais fraco, portanto, claro. A questão do ciclista. Mas o ciclista também tem que ter um comportamento exemplar, porque é o elo mais fraco, de facto tem que respeitar os sinais de trânsito, portanto, não passar sinais vermelhos, respeitar nas passadeiras, respeitar quando e estar atento, mesmo que tenha prioridade nos cruzamentos, portanto, tudo isso são aspectos que há que levar em conta. Por outro lado, também na formação, portanto, os treinadores podem ser uma peça fundamental na educação e no alerta aos seus atletas jovens e menos jovens. Portanto, criar-se uma cultura de prevenção. E condução defensiva. E antes e para diminuir, de facto, o risco. Acho que isso que é tudo importante. A Federação, dentro dos seus meios, dentro das suas possibilidades, alerta para esses pormenores. Todos estamos sensibilizados. Portanto, há que pôr em prática, de facto, tudo aquilo que sabemos e conhecemos e respeitar, de facto, as normas. Porque se toda a gente respeitar as normas, o risco e o acidente acontece com muito menos frequência. Eu acho que realmente essa questão da educação é fundamental. Realmente acho que os clubes têm um papel muito, muito grande, mas acho que também existe aqui uma grande lacuna naquilo que é a educação dos próprios condutores, não é? O ciclista e o peão são sempre os elos mais fracos, não têm o chassi a proteger. E realmente na parte das escolas de condução acho que há aqui uma grande lacuna naquilo que é
a demonstração e a existência de regras no Código da Estrada que protegem também os ciclistas, porque o ciclista faz parte da estrada, né? E realmente acho que existe aqui uma grande ideia de que quando há uma ciclovia, que o ciclista tem que ir lá na ciclovia, quando não é assim, não é? Quando nós vamos em treino, ir em treino numa bicicleta de estrada, numa ciclovia, é um perigo para toda a gente que lá está a utilizar, não é? Sim, é uma questão às vezes de bom senso e de respeitar, como eu disse, as regras. Se o condutor respeitar as regras de trânsito, se passar a 1,5 m do atleta, não há sinistro. Se ele respeitar a distância de segurança, não há um sinistro. Portanto, claro, o atleta também tem que respeitar, ou o praticante, o utilizador da via pública também tem que respeitar. Se há muito tráfego, claro que andar em lado a lado, portanto, em vez de andar em fila, para além de criar algum desconforto no condutor, muitas vezes vai com pressa, está a prejudicar a sua segurança e também a normal circulação do trânsito. Portanto, há que ter bom senso, há que respeitar a segurança de uns e de outros e lembrarmos que a vida é só uma, não se repete e, portanto, há que preservá-la o mais possível. E onde é que acha que precisamos de evoluir? Quer aqui em termos de cidadãos normais, quer em termos das próprias federações, a Federação de Ciclismo também, quem pensa o desporto e juntamente com as autoridades, onde é que acha que nós podemos evoluir aqui para tornar aqui o espaço público um espaço mais seguro? É de facto criar uma cultura desportiva que infelizmente tem vindo a melhorar, mas no nosso país acho que é uma lacuna. Se outros países, portanto, quem pratica noutros países diz que é muito mais seguro, portanto, em Espanha há muito mais respeito, na Suíça, em França há muito mais respeito pelo atleta, portanto, pelo praticante de ciclismo, ou de atletismo, ou de triatlo, portanto, que todos nós usamos a via pública como campo de treino. Há que, de facto, que criar essa cultura, que educar as pessoas de pequenos, porque depois de criarmos a cultura desportiva, a cultura de respeito uns pelos outros, a segurança aumenta e deixamos de ter estas fatalidades que acontecem como é das frequências, infelizmente. Pronto. Isso não entristece o que muitos dos nossos melhores atletas que acabem por escolher Girona, que acabem por escolher Andorra e Suíça para irem treinar, quando nós temos aqui um país incrível em termos de tempo, em termos de alimentação, com excelentes treinadores e que acabem depois por escolher outros espaços para poder potencializar o seu desenvolvimento? Eu acredito, e tenho a convicção que não é apenas e só porque há insegurança, porque infelizmente ou felizmente o atleta quando treina não se lembra que as coisas podem acontecer. Pronto, se lembrasse muitas vezes não íamos para a estrada, não é? Pois. Vão porque tem um grupo de treino com o qual treinam, tem o treinador que escolhe essa zona ou esses locais como base de treino. Nós também temos condições únicas, como acabou de referir, portanto, o Algarve é um local por excelência para a prática da nossa modalidade. O triatlo no Algarve pode-se fazer todo o ano. Sim, sim. Pronto, em Vila Real de Santo António há um centro de treino, um centro de estágio, em que estão triatletas e, portanto, praticantes de outras modalidades durante todo o ano. Não sabia, por cá. E há vários treinadores que vêm também estagiar já para Portugal. Portanto, fazem de Portugal, de Vila Real de Santo António, aquilo que se faz em Girona ou por outras partes do mundo. Portanto, Espanha, de facto, também tem todas as condições. É muito plano também, é muito plano e não é só isso. Portanto, é porque o clima permite a utilização da via pública e do espaço urbano durante todo o ano, não é? E o Algarve, por maioria da razão, que durante o inverno, portanto, ou nas épocas que não a época balnear, está praticamente, portanto, está muito, com muitas condições para se poder treinar. E muito mais vazio também, não é? Realmente sim. É uma boa. Por acaso não fazia a mínima ideia, mas realmente é uma zona que deve valer muito a pena. Neste momento temos lá atletas a estagiar, portugueses, portanto, a Federação atualmente não acompanha os atletas, portanto não enquadra atletas, são enquadrados nos clubes, a Federação apenas apoia o seu enquadramento. Okay. No passado foi uma realidade diferente, no passado acompanhámos os atletas em centros de estágio, como atualmente não o fazemos, os atletas vão com o clube estagiar em várias partes do mundo, inclusive neste momento temos lá em Vila Real de Santo António atletas a treinar.
Também este ano vamos organizar 2 taças da Europa no início da época, portanto, no final de março e a meados de abril, exatamente para tentar atrair atletas estrangeiros a estagiarem no Algarve. Portanto, por interesse das autarquias, portanto, tanto de Lolé, a Taça da Europa de Quarteira, como em Vila Real de Santo António, Taça da Europa de Monte Gordo, para de facto ficarem a estagiar naquele território, não é? Portanto, acho que é importante, porque de facto Portugal também já tendo os atletas que tem, portanto, nós no ano passado fechámos com 5 atletas nos primeiros 25 do mundo. É fantástico. Portanto, o Vasco Vilaça foi terceiro do mundo, o Ricardo Batista, que foi nono, o Miguel Tiago Silva, 21º, a Maria Tomé, 21º, 22º, portanto, e o Filipe Batista, que é do paratriatlo, também uma modalidade que nós acarinhamos e que tem muito valor. Portanto, neste momento há grandes apoios para portanto, as pessoas portadoras de deficiência, e nós somos uma das modalidades que também referência nessa área. Portanto, e isso de facto também é um motivo para que outros países olhem para o nosso país como uma alternativa de treino, uma alternativa de treinadores, portanto, que de facto temos tido resultados de excelência a nível mundial, não é? Muito interessante. Eu acho que é muito importante também que estes atletas, que já com uma grande presença, como o Vasco Vilaça, que tem já uma presença no digital muito grande, que também possam falar aqui destas temáticas e que possam também aconselhar os mais jovens realmente naquilo que é o treino em estrada, que precauções é que devem ter. Acha que é importante eles também estarem envolvidos aqui nesta sensibilização? É muito importante, inclusive. Portanto, o exemplo é, portanto, uma forma de evitar muitas vezes o risco. Portanto, o exemplo que se dá, o exemplo como eu já referi, o atleta de alto rendimento, o atleta de topo, os treinadores são peças fundamentais na educação, na prevenção e, portanto, não só no que dizem, mas no que fazem. Portanto, o seu exemplo pode ser, de facto, uma mais-valia enorme para a prevenção do risco e para a prevenção do sinistro, que, como acabámos de referir, está sempre sujeito a acontecer, não é? Há bocadinho estava a falar que mais de 60% aqui dos atletas federados na Federação são aqui desta nossa faixa onde vivemos. O que é que acha que está a faltar para conseguirmos disseminar mais este desporto? Eu não sei nas ilhas se efetivamente temos muitos praticantes ou não. Também acho que não me lembro de ver grandes provas nem na Madeira nem nos Açores. Se calhar mais de swimrun, sim, aí lembro-me. Agora sim, de triatlon não me lembro. O que é que acha que está a faltar para haver aqui uma maior disseminação pelo país? Efetivamente há disseminação. Então, nós temos praticamente clubes em todo o território nacional e organizamos eventos, porque a Federação, para além de constituir as seleções nacionais e apoiar os clubes, também organiza os eventos. Portanto, há provas da Federação, provas oficiais, campeonatos nacionais e taças de Portugal, nas diversas vertentes da modalidade. Portanto, desde do Atlas BTT, do Atlas Estrada, A Aquarace, a swimrun? Portanto, o swimrun será este ano, mas o aquatlo, triatlo, portanto, triatlo sprint, longo, etc. Portanto, todas as vertentes. E há provas privadas e até há provas que, infelizmente, não estão enquadradas pela Federação e as pessoas continuam a organizá-las com a conivência das autarquias, de algumas autarquias, infelizmente, que aí o atleta corre muito mais riscos, não é? Portanto, as organizações têm que ter alguns critérios para organizar uma prova, portanto, ver o percurso, se é sinuoso, se é perigoso, se está devidamente vedado ao trânsito, porque se não estiver, o risco aumenta exponencialmente. Pronto. Falou-me na Madeira e nos Açores. Nos Açores já tivemos lá em tempo, já tivemos lá algumas provas. Não tem sido fácil porque, portanto, o território é muito disperso. E o número de participantes também deve ser mais reduzido, não é? E o número de participantes é reduzido. Na Madeira, sim, temos uma associação regional há muitos anos que desenvolve a modalidade dentro do possível, mas efetivamente não tem crescido no mesmo ritmo que cresce o continente.
É porque eu estava a lembrar-me, porque é que eu me lembrei da Madeira? Por causa daquilo que falou do Algarve. Provavelmente, juntamente com o Algarve, é aquele sítio onde todo o ano dá para ter condições climatéricas muito boas. Sim, Mas muito mais sinuoso do que o Algarve, não é? exatamente, exatamente. Portanto, o Algarve é uma zona mais ou menos plana, e quando não se quer o plano, tem-se serra. Sim. O Algarve é um misto, de facto, fantástico para o triatlo. Tem todas as condições para se desenvolver o triatlo no Algarve. E no norte do país também temos, mas também que tem um potencial enorme. Temos lá um delegado regional que estamos a potenciar, de facto, o crescimento, mas tem que ser pela base, ou então ir captar às outras modalidades. Portanto, quem faz atletismo, quem faz ciclismo, pode começar a fazer triatlo, porque hoje, de facto, há infraestruturas por todo o país, contrariamente aqui há 30 ou 40 anos, que não existiam. Hoje existem pavilhões, existem piscinas, que as condições são fantásticas. Portanto, e nós temos planos de água fabulosos também para a prática da modalidade. E, como eu disse, portanto, a Federação organiza muitas provas, tenta organizar no interior. Já organizámos vários anos, por exemplo, no Sabugal, ou em Malhada da Sorda, pé de Almeida. Este ano vamos organizar uma prova jovem no Sabugal, exatamente para retomar o interior e para desenvolver o triatlo também no interior. Portanto, porque temos alguns clubes, portanto, temos em Évora, embora seja interior, hoje muito facilitado pelas vias de comunicação. Temos no Fundão, temos alguns, portanto, inícios na Guarda, temos praticantes, pronto, mas o interior, de facto, não... já organizámos provas também em Pinhel, portanto, pelo interior, em Meda, temos organizado várias provas, mas não tem sido fácil implementar o triatlo. Também é uma modalidade que são 3, não é? São Claro. 3 segmentos. Que depende. Eu, por exemplo, sou federado tanto aqui na Federação de Triatlo de Portugal, que é também na Federação de Ciclismo, porque acho que há uma série, aquilo que estava a dizer faz todo o sentido. Para preparar, por exemplo, uma prova destas como o Ironman, eu faço uma série de grandes fondos, portanto há aqui uma série de provas que dá para ir podendo adaptar sem ter que estar a fazer sempre a triatlo. Aliás, isso é uma da parte do treino. Entrando também nesta curiosidade, acha que o facto de termos aqui o Ironman connosco tem sido também um promotor para cada vez mais gente treinar e até também muita gente do estrangeiro visitar aqui o nosso país e aproveitar isto como base para treinar a triatlo? Sim, sem dúvida. Portanto, tudo que seja triatlo potencia a modalidade. Portanto, os privados veem, de facto, uma oportunidade para organizarem provas porque torna-se atrativo. Basta ver que o triatlo de Setúbal esgotou em 4 horas. Sim, foi incrível. Pronto, é uma prova privada, uma prova que não dá títulos, que não tem o marketing que tem um Ironman. O Ironman, sabemos que muitos dos praticantes vão lá pela atração, pelo desafio, pela vontade de se superarem. Mas também muito pelo marketing. Claro. Pronto, eu recebo quase todos os dias, e quem fez provas do Ironman que se inscreveu, recebe mails permanentemente. Pronto, a aliciar para se inscreverem, desafio para o ano. Portanto, e as pessoas aderem, se inscrevem-se, gastaram dinheiro na inscrição, depois têm que fazer o esforço. Portanto, claro. Quem faz triatlo sabe que quem vai para um Ironman tem que gastar muitas horas da sua vida. Se calhar é adquirir saúde, portanto, se não exagerar, sim. se tiver algum cuidado. Sim, quem fizer por forma recreativa, sem sombra de dúvidas, que é muita saúde. Mas o Ironman não se pode fazer por forma recreativa. O 70.3 ainda. Sim. Mas o Ironman... Sim, não, já é preciso uma dedicação grande. Recreativa no sentido de não ser em modo de competição. Não, aquilo em si já é uma competição. Connosco. Exatamente. Mas depois é mais, porque quem faz em 15 ou 16 horas o Ironman, são 15 ou 16 horas que anda... Sim, sai do cabedal. A competir, claro. Exatamente. Portanto, quanto menos tempo lá andar, menos tempo anda a sofrer, porque a competição também é sofrimento. O alívio vem depois. Eu também acho que há algum desconhecimento, porque muitas vezes fala-se do Ironman e do 70.3 e esquecermos que a própria Federação também organiza provas. Estávamos a falar, uma prova que vou fazer em abril, o triatlo de Moura, que é basicamente um 70.3, não é? Uma distância... É exatamente um 70.3. Pronto. Só não tem o nome exatamente, porque a marca está registada, claro. E que realmente, às vezes, estamos à espera de fazer um por ano, estamos à espera de Cascais em outubro, quando existem outras oportunidades. O triatlo longo de caminha também é muito conhecido e é uma prova que é super reconhecida, não é? E realmente acho que falta aqui um bocadinho mais
divulgação no sentido de mostrar que existe muito mais além do que são as provas dos privados e que a própria Federação tem também aqui um papel muito importante naquilo que é o desenvolvimento das provas em Portugal. Sim, e eu penso que, aliás, eu aconselho toda a gente que me aborda nesse sentido, devemos começar por baixo. Começar por um sprint ou um super sprint, ir evoluindo, porque quando se chega a um ALF, a um 70.3, estamos muito mais preparados, já sabemos ao que vamos. As transições. E dá muito mais Dá muito mais boa, sim, sem Dá muito dúvida. mais satisfação chegar ao fim e a pessoa chegar vivo. Portanto, Não, chegar sem dúvida, sem todo dúvida. morto ou com lesões graves às vezes. Portanto, começar a treinar para o Ironman sem ter uma base desportiva, uma adaptação. Portanto, Às 3 disciplinas. o treino exige adaptação, e principalmente a corrida. Portanto, e o impacto provoca lesões que nós muitas vezes nos apercebemos, mas que elas ficam para a vida. Portanto, e a fatura paga-se depois. Portanto, E não tem nada a ver correr depois de andar de bicicleta e depois de nadar antes. não tem nada a ver, portanto é muito mais difícil. Portanto, tem que existir as adaptações. E se a adaptação for feita, acho que a pessoa sente muito mais confortável, sente muito mais prazer na modalidade e não abandona precocemente. Porque se tiver uma má essa experiência, lesão, claro. É uma experiência negativa e a pessoa abandona. E a Federação, de facto, organiza muitas provas, praticamente todos os fins de semana temos provas, e não quer dizer que faça só triatlo, pode fazer um duatlo, pode fazer um aquatlo, ou outro tipo de modalidades, portanto, nas diversas distâncias, e isso nem que pode servir de preparação para efetivamente chegar ao final e fazer uma prova de uma distância maior, pronto, da Ironman ou da HMS ou outros organizadores que existem já felizmente no país, portanto, e que são bem-vindos, são acarinhados e nós até agradecemos que eles apareçam. A Federação, em Moura, tem um campeonato nacional. Portanto, o atleta está a disputar um campeonato nacional à distância. Depois há portanto, campeonatos nacionais nas diversas distâncias, desde sprint, super sprint, vamos criar este ano também super sprint, exatamente para potenciar Um primeiro contacto, não é? o primeiro contacto e também nos Jogos Olímpicos temos a distância, portanto, de estafeta, de super sprint para a estafeta. Portanto, e é nosso objetivo, e estamos a criar condições para isso, portanto, e é o que desejamos, levar a maior comitiva de sempre aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E isso só se consegue por via da estafeta. Portanto, a estafeta, que são provas super sprint e que os jovens, muitas vezes, têm mais velocidade de ponta do que os adultos. Portanto, e temos que criar as condições e criar, principalmente no setor feminino, onde estamos mais desfalcados. Portanto, criar condições para levarmos mais atletas a Los Angeles. Muito interessante. Esse foi precisamente o meu percurso. Quando decidi fazer o 70.3, achei que era idiota ser a minha primeira prova, acho que não faz sentido nenhum, então comecei primeiro provas de natação só, provas de ciclismo só, depois comecei pelo Campeonato Nacional de Clubes em Peniche, que já não me lembro, agora não lhe consigo... É um sprint? Não. É sprint, é 750, 20 e 5 km. 5, sim. E é uma experiência fantástica e já dá para ter uma excelente noção daquilo que são as transições. Acho que fazer uma prova destas sem ter noção das transições acho que é um erro enorme. Não conhecermos realmente a nossa dinâmica em prova, é muito fácil andar de bicicleta e correr a seguir. Em prova não tem nada a ver. Portanto, é muito bom nós testarmos e começarmos a testar um crescimento. Realmente, o meu objetivo sempre foi fazer o Ironman, mas acho que fazia sentido passar por todas essas etapas. Mas, portanto, o Ironman não são 2 alvos. Não. O Ironman é um Ironman. É muito mais do que 2 alvos. E a dificuldade só se vê na corrida. Porque depois de nadar 3.800 metros, fazer 180 km de bicicleta e ir para a maratona, as coisas só começam a aquecer na parte final. O atleta devia ter consciência disso, qualquer aventureiro, porque aquilo é uma aventura, sem dúvida. Para quem nunca fez, é uma aventura. Deve ir de base, conhecer-se muito bem, não descurar a questão da preparação, da alimentação, hidratação, sempre, porque quando chega a uma altura dessas, se a pessoa desidrata ou se atinge o limite de esgotamento, é sofrer até ao fim. Portanto, e depois também sabemos que quem
se arrisca a uma aventura dessas, dificilmente desiste. Ah, sim. Vai, nem que vá caminhar, nem que vá de rastros, vai até ao fim. Ou tenta ir até ao fim. Portanto, eu acho que deve ser das provas com menos Taxa percentagem de de desistência. desistência. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é capaz. Portanto, é irracional, mas é a realidade, porque muitas vezes desistir é uma questão de bom senso, Pois, sem dúvida, sem dúvida. uma questão de... Mas a pessoa, provavelmente numa prova desta, já teve tantos meses a preparar-se para aquilo, tanto trabalho, tanta hora, tanto sacrifício, depois quando chega, não é? A parte de Exatamente. desistir acaba por ser mais complicada, uma decisão Um investimento complicada. enorme. É, Em tempo e em recursos. sem dúvida, sem dúvida. Olha, estamos aqui a chegar ao fim, tem sido uma conversa muito, muito boa. Gostava que me deixasse duas mensagens, uma aqui na parte da prevenção e na parte da prevenção rodoviária, e noutra aqui no apelo à prática deste desporto que é incrível, que é o triatlo. A questão da segurança, respeitem as regras. Se respeitarmos todas as regras, o risco é muito menor e o acidente não acontece. Se todos tivermos presente o respeito pelo código da estrada, o respeito pela integridade física dos mais vulneráveis, o acidente não acontece. Quanto a ser federado, é uma mais-valia. O custo, sendo algum dinheiro, não é expressivo para a realidade, portanto, para o seguro de responsabilidade civil, seguro de acidentes pessoais, as vantagens que se tem junto de alguns patrocinadores que nós temos, portanto, vantagens em termos de acesso a nutricionista, outras empresas que trabalham connosco, portanto, poder-se-á consultar no site da Federação e poder participar nos campeonatos nacionais, nas provas federadas, que também é mais-valia. Temos um calendário bem preenchido durante todo o ano, ou praticamente durante todo o ano. Começa em janeiro e acaba em novembro, portanto, só o mês de dezembro é que não temos provas. Portanto, eu acho que depois também existem as provas privadas, que sendo de outro nível... São um complemento, não é? São um complemento, ou se calhar a Federação que poderá ser um complemento. Portanto, isso é indiferente, o que interessa é que façam desporto, que façam triatlo, que o triatlo é saúde. Muito bem. Olha, muito obrigado aqui pela disponibilidade, muito obrigado aqui pela conversa. Foi um gosto a conversar. Desejo as maiores felicidades aqui enquanto Presidente da Federação e também para que este desporto realmente que é tão incrível e único, que cresça cada vez mais aqui no nosso país, porque realmente temos condições incríveis para a prática do triatlo aqui em Portugal. Muito obrigado. Obrigado eu, e até estou sempre disponível quando for possível. Muito obrigado. Obrigado. Valdo.